Olá amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida, fazendo as coisas boas, sendo responsável, lutando para que o ambiente onde nós estamos inseridos se torne cada vez melhor, com menos poluição, com mais compreensão, para que tenhamos uma vida longa e saudável. Eu tenho dito aqui, e repito mais uma vez, viver é bom, mas com qualidade de vida é melhor ainda. E para termos qualidade de vida, o importante é nós nos cuidarmos. Quando você cuida do seu corpo, quando você cuida da sua mente, automaticamente você está fazendo bem para uma outra pessoa também, que vai copiar aquilo que você faz de bom, e isso vai progredindo, ou seja, vai se repetindo e o mundo vai se tornar muito melhor. Acredite você ou não. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre um assunto muito importante e ao mesmo tempo é um alerta, que é o número de afogamentos em Santa Catarina neste verão. Nós tivemos, até pouco tempo atrás, uma onda de calor no nosso estado, que há muito tempo não se sentia. Essa onda de calor levou muitas pessoas a rios, lagoas, praias, cachoeiras e por aí afora. Lamentavelmente, o número de mortos aumentou muito por afogamento. Afogamento em rio, afogamento em lagoa, afogamento no mar. E também, lamentavelmente, queda de altura, como aconteceu aqui em Joinville recentemente, de uma moça, uma criança, pode dizer assim, que acabou caindo de uma altura considerável, ela que foi explorar uma cachoeira e acabou morrendo. Não morreu por afogamento, morreu por acidente, mas, infelizmente, foi mais um número nessa estatística que preocupa. Nós tivemos em Santa Catarina, em janeiro, o número de 23 mortes. Em fevereiro, os números também estão chamando a atenção das autoridades que fazem campanha com guarda salva-vidas nas praias, orientando os banhistas a respeitar a bandeira vermelha e a bandeira verde. Onde a bandeira vermelha é proibido tomar banho, não pode. Ponto final, não se discute. Aonde a bandeira é verde, é liberado. Mas é claro, mesmo com a bandeira verde, nós temos que adotar algumas medidas preventivas para evitar um afogamento. Eu lembro de um ditado muito antigo, em que se falava: água no umbigo, sinal de perigo. Então é importante adotarmos a prevenção. Vamos nos refrescarmos nos rios, nas lagoas, na piscina ou no mar, mas com responsabilidade. Além das 23 mortes, tivemos também pessoas que ainda estão internadas em consequência de trauma na coluna, em função de mergulhos, bate com a cabeça num banco de areia, acaba perdendo os sentidos, consegue se recuperar ele, leva-se a um hospital, mas infelizmente o trauma é definitivo, cadeira de rodas. Lamentável, triste. Então, cuidado. Todo o cuidado é pouco. Muito bem, o nosso convidado de hoje, aqui no programa Saúde e Companhia, é o Dr. Valdir Stiglitz. Dr. Valdir Stiglitz, médico há 40 anos, atuando aqui em Joinville na rede pública. Na rede pública ele já praticamente parece que se aposentou, ele pode confirmar ou não. Mas na rede privada, na clínica onde ele atua, trabalhando na área de ortopedia em membros superiores, mãos e braços. E eu, com muita alegria, recebo o Dr. Valdir. Dr. Valdir, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Obrigado, Arivan, por mais esse convite de nós estarmos aqui juntos e conversarmos um pouco sobre medicina, sobre
ortopedia, né? Para orientarmos os telespectadores e tirarmos algumas dúvidas, com certeza, que sempre aparecem. Doutor Valdir, nós falávamos aqui na coxia, como se diz na gíria, sobre a medicina atual, a medicina moderna. A ciência, ela evoluiu nos últimos 20 anos muito. Sim. Eu não sei, eu já há mais de 30 anos que eu apresento um programa de saúde, mas nesses últimos 20 anos nós desenvolvemos tratamento cirúrgico, tratamento clínico, vacina, medicamentos e outros métodos para alongar a vida da pessoa e dar mais qualidade de vida de uma forma grandiosa. Mas está faltando aquele salzinho, como dizem nesse processo, que é o atendimento humanizado na área da saúde. Você deve ter 40 anos de medicina, né, Valdir? Sim, 40 anos. Não é pouco tempo. Fiz em dezembro, 40 anos. Em dezembro. É tempo. Como é que você está vendo a medicina dos últimos 10 anos até agora, Valdir? Assim, a cada década, a medicina sofre uma grande mudança. Eu posso dizer com toda tranquilidade, quando eu me formei, e eu fiz uma boa faculdade, era um bom estudante, fiz uma excelente residência. Se eu ficasse com esses conceitos há 35, 40 anos atrás, que eram os top da época, hoje em dia eu estaria totalmente fora do mercado. Ultrapassado. Né? Então, o médico precisa constantemente estar se reciclando, digamos assim, acompanhando as mudanças que ocorrem, e eu trabalhando desde aquela época numa área mais específica. Em primeiro lugar, eu sou médico, depois sou ortopedista, cirurgião de membros superiores e de microcirurgia. Então, bem específica a minha área, também os conceitos mudaram muito. O que eu digo assim na faculdade para meus alunos, o que não muda é a anatomia, mas o que muda, sim, são as técnicas e as formas de abordar e de tratar as patologias que aparecem. Tinha muita coisa que lá atrás não existiam, doenças e tudo mais, que com o passar, já existiam, mas com o passar do tempo elas se tornaram mais frequentes pelas mudanças, pela tecnologia, pelo sedentarismo. Então, são várias coisas, pela ergonomia, pela postura no dia a dia, principalmente para os membros superiores, né? A industrialização, onde tem aquelas linhas de produção. Então, vai aos poucos perdendo o sentido de união, de aproximação. E na medicina também aconteceu isso. Por quê? Os planos de saúde cada vez exigindo mais, o número de pessoas querendo algum tratamento, alguma explicação. Então, se começou a correr e se valorizar menos a pessoa, se olhar muito mais para a doença. Felizmente, nos dias atuais, muitos especialistas e muita gente está voltando a pensar na prevenção, que eu sempre disse e sempre digo, que o melhor tratamento para qualquer pessoa, para o povo em geral, é a prevenção. Termos um bom saneamento, termos uma boa ergonomia, termos atividades físicas, não ser sedentário, não ser fumante, não ser obeso. Quer dizer, o leque é muito grande. Então, por isso que se dividiu mais a medicina, e com essas divisões em partes, em especialidades e subespecialidades, o que aconteceu? Melhorou muito as técnicas, melhorou muito a forma de abordar o paciente, e só que ficou muito específico, muito localizado. E hoje em dia tem que estar se voltando de novo para ver como um todo o paciente. O paciente não é só a mão, ele pode ter problema na mão, mas que está relacionado com o sistema nervoso central, está relacionado com um problema de tireoide, pode estar relacionado com um problema de diabetes ou alterações hormonais. Então, existem muitas coisas que estão envolvidas. Então, apesar de ser um super especialista ou numa área só, todo médico tem a obrigação de ter uma noção
né, de todo o organismo, todo o corpo humano, e não precisa saber mas tem que saber, isso aqui realmente não é da minha área, eu não sei fazer esse procedimento, mas sei quem sabe fazer, porque encaminhar é uma forma também da sua responsabilidade, como nós estávamos falando, de ajudar esse paciente. A quem tu indicar, tu também o médico é responsável por indicar por um outro colega. Até porque, doutor Valdir, nesses tempos que estamos vivendo, os tempos ditos modernos, ele nos cobra, a sociedade como um todo cobra muito de cada um que nela vive a sua produtividade, a sua produção. Como o médico, ele é um ser humano, ele tem os seus problemas, e quando acontece, como por exemplo a pandemia que nós estamos vivendo ainda, a classe médica foi chamada à sua responsabilidade. E nunca, nessa geração que está vivendo agora, se viu tanto a classe médica ser indagada, ser responsabilizada por uma série de acontecimentos no quesito o enfrentamento do vírus que hoje está dizimando vidas, está ainda sendo pesquisado na busca de medicamentos mais eficazes, de vacina com resultados e por aí vai. A palavra humanizar, e eu tenho falado muito sobre isso com amigos meus médicos, eles dizem, Arivan, tu tem razão, a humanização acho que tem que voltar à tona, né, nesse quesito, contato paciente-médico, né, doutor Valdir? Isso é uma coisa muito importante, né? Para o médico e para o paciente, né? Faz a diferença. Faz a diferença. Com a tecnologia, né? Então, a máquina está agindo muito. Isso. E o médico, ele é o responsável por fazer com que aquela máquina vá ajudar o paciente de UTI. Então, ali, né, ele está lá, está sendo monitorado, está sendo acompanhado, quando ele não está entubado e tudo mais. Não é a máquina está ajudando o médico, só que daí se perde um pouco daquela relação médico-paciente. E isso, nas faculdades, agora eu como professor universitário na área da medicina, então está se buscando muito, se falando muito, buscar novamente isso. Vocês sabem, né, que eu sou envolvido com uma outra área, né, que é na área da cultura. Exato. Tá? E assim, isso na faculdade também, nas grandes universidades, se tem dentro do currículo para o lado da arte, para o lado da cultura, porque através da arte, da cultura, você também tem a tua sensibilidade. Porque, por exemplo, imagina eu com 40 anos, atendendo fraturas e lesões expostas, situações mais graves, pensar só tecnicamente. Eu tenho que pensar tecnicamente e lembrar que ali tem uma mãe, tem um pai, tem um avô, um jovem, tem com uma perspectiva de vida, né? Então, tem que pensar tecnicamente, né? Mas também a parte humana, a parte assim de sensibilidade. E isso se perde de tanta tecnologia, de tanto enfrentamento dos problemas. Então, o teu coração, digamos assim, fica mais endurecido, né? Petrificado. Petrificado. Então, tu tem que voltar a escutar uma boa música, assistir um bom filme, quer dizer, ver uma peça de teatro, assistir balé, quer dizer, e se envolver com a área cultural. E isso também te dá uma outra visão, te volta a tua sensibilidade, a flor da pele, e tu vai se pôr no lugar do familiar ou do paciente e, consequentemente, tu consegue ajudar melhor esse paciente. Até porque as pessoas têm que entender uma coisa, o médico também é um ser humano. O médico, ele sente dor de cabeça, ele tem dor de barriga, ele tem dor nas costas, ele tem, às vezes, artrose. Ele é um ser humano. O médico não é o super-homem feito de aço, né, Valdir? Exatamente. Ele tem lá os seus problemas com a família, às vezes, com a esposa, com o filho, com o empregado, com a sua clínica. Então, às vezes, nós cobramos demais do médico. Não estou aqui defendendo, não. Mas ele é um ser humano. É claro que ele, quando está na frente do paciente, ele tem que fazer o melhor de si, porque ele fez um juramento quando se formou, dizendo que
é o juramento de Hipócrates, né? Que ele jura dar o melhor de si para que as pessoas que lhe procurarem possam ter uma vida melhor, né, Valdir? O médico é um meio, não um fim. Então, exatamente. Ele tem que escutar, né? Tem que ser amável, tem que estar à disposição. Ser receptivo. Ser receptivo, né? Existe em inglês uma palavra, um termo com os 3 As. Ele tem que ter amabilidade, amability, tem que ter disponibilidade, amabilidade e tem que ter habilidade. Então, são 3 As. 3 As. Então ele, com isso aí, com a sua amabilidade, ele consegue cativar esse paciente, consegue o paciente confiar no seu médico, e isso ajuda também no seu tratamento. Com certeza. No seu procedimento cirúrgico, ele não vai inseguro para a cirurgia. Não, ele está fazendo, vai fazer da melhor maneira possível. Nós também podemos errar. Nós não pode ser negligente, imprudente ou imperito. Então, isso aí é um problema, é outra coisa. É outro detalhe, né? É um outro detalhe. Agora, é bom lembrar, eu tenho falado algumas vezes aqui, doutor Valdir, que o médico, o profissional de saúde, aí pode, quando fala em saúde, um exemplo, o psicólogo. O psicólogo é um aconselhador. O psiquiatra é um aconselhador. O médico é um aconselhador. Por exemplo, eu estou com uma dor no cotovelo e essa dor não passa. Uma dor, né, ruim e tal, eu não consigo fazer o movimento que tem que fazer. O que eu vou? Eu vou no médico, o médico vai conversar, vai avaliar, vai olhar, ele até pode pedir um exame, se for necessário. Mas ele vai dizer o quê? Você vai para casa, repouso, vai colocar um gelinho no local por um período, e vamos esperar. Toma um anti-inflamatório que eu vou receitar para você e tal. Ele aconselhou você, ele deu a você uma luz. Aí você vai para casa fazer aquilo que ele indicou. Se não ficou bom, volta. Se ficou bom, até volta. Então, olha, eu quero agradecer, doutor, que ficou muito bom, eu estou melhor, tal. Pronto. Ele é um aconselhador. Ele não pode fazer por mim o que eu tenho que fazer, né, Valdir? Exatamente. Às vezes tem paciente que quer que o médico faça. Aí não dá, né? Aí não funciona, né? Por exemplo, pode orientar, assim, pode mostrar o caminho. Isso. Né? Então, a outra parte é ele que tem que fazer. Tem que tomar a medicação no horário certo, tem que ter os cuidados, tem que fazer o alongamento, tem que usar o gelo. Quer dizer, mas eu não tomei o remédio, só fiz isso. Isso. Tá. Não vai dar certo. Não pode dar certo. O médico, ele não vai para casa ao lado do paciente, sendo a sombra do paciente. Ele vai orientar o paciente. E é claro que quando o paciente é um bom aluno, que segue direitinho o que o médico falou, o resultado é bom para o paciente e é bom para o médico. Com certeza. Muito bem, eu estou conversando hoje com o Dr. Valdir Steglitch, médico cirurgião ortopedista especializado em membros superiores. Nós temos um intervalo comercial, é o primeiro do programa. Na volta do intervalo, eu falei há pouco sobre dor de cotovelo. E eu tenho um problema no cotovelo chamado epicondilite. E o Dr. Valdir é especializado nesse tipo de problema. Epicondilite, você já ouviu falar o que é isso? Tem cura? Por que acontece a dor aqui? Você que está em casa talvez tenha, nessa dobra do braço. E reflete aqui embaixo, inclusive. Por que isso acontece? Depois do intervalo comercial, o Dr. Valdir Steglitch explica para você o que é epicondilite. Instante só. Nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20. Se você acompanha o programa e quer sugestionar um tema a ser abordado aqui no programa, você pode mandar a sua mensagem através desses 2 endereços que estão na telinha aí. É o meu WhatsApp e também o meu e-mail. Eu recebi alguns recadinhos para que trouxesse um ortopedista especializado em membros superiores e trouxe o Dr. Valdir. Você pode mandar a sua mensagem, nós vamos procurar atender a sua solicitação. Ok? Agora, se você ronca, e o ronco é um problema sério, tem apneia. Sabe o que é apneia? A apneia é a parada abrupta da respiração durante o sono. Você dorme com a boca aberta e aí você fica com a boca ressecada
e você acaba acordando assustado. Se você sofre com esses problemas, ou com esse problema, e também tem ronco, procure ajuda. Nós temos em Joinville uma clínica especializada em distúrbios do sono. Clínica São Marcos Pneumonologia, onde você vai encontrar profissionais capacitados e toda uma estrutura para dar a você uma melhora na qualidade do sono. Ligue e se informe. 3422-2045, Clínica São Marcos Pneumonologia. E também, é claro, do nosso laboratório Jimenez. Análises clínicas é coisa séria. O laboratório Jimenez tem vários pontos de coleta em Joinville, porque fazer exames laboratoriais pode ajudar muito na prevenção de determinadas doenças. Laboratório Jimenez, sempre perto de você. Se você gosta de uma moda descontraída, e eu quero aqui mandar um abraço ao pessoal da Oceano, que tem feito um trabalho maravilhoso com jovens, no sentido de conscientizar os banhistas de não jogar lixo na areia da praia. Bituca de cigarro, tampa de garrafinha e uma série de lixo que não é orgânico, que vai para o mar atrapalhar a vida da vida marinha, dos animais que vivem no mar. Tartaruga, golfinho e por aí vai. A Oceano, inclusive através do seu comandante em chefe, eles realizam periodicamente trabalho de retirada de lixo de várias praias aqui de Santa Catarina. Trabalho de conscientização que vale a pena a gente dar um 10. Parabéns aí ao alemão da Oceano. Um abraço, viu, meu caro? Dr. Valdir Stiglitz, o que é epicondilite? É uma doença que tem cura? É uma doença que tem que fazer cirurgia? Como é que funciona esse processo, Valdir? Então tá. Epicondilite, o que é? É uma inflamação na inserção dos tendões extensores, que é do punho, a nível do cotovelo. Então, existe tanto do lado lateral, que daí são os extensores do punho, como do lado medial. Certo. Tá? Daí são os flexores. É mais frequente é do lado lateral, né, ou radial, porque nós, todas as coisas, nós não pegamos assim, nós pegamos assim. Quando for cumprimentar uma pessoa, né, a sua mão que vai apertar, e a pessoa aperta a sua, então a toda ação existe uma reação. Com certeza. Como o tendão está inserido junto ao osso, tem uma partezinha pequena de tendão, a parte muscular, e depois volta a tendão de novo. Então, há digamos, entre aspas, uma rasgadura dessa inserção do tendão, e ele entra num processo inflamatório para tentar cicatrizar. E como a gente passa movimentando, pegando coisa, cumprimentando, quer dizer, toda vez que há aquela pressão, ação dessa musculatura, principalmente os extensores do punho, você vai sentir dor. Então, há uma necessidade de fazer um tratamento, um tratamento prolongado, não é assim só lá tomar um anti-inflamatório, mas tem outras coisas que preciso fazer. O tratamento cirúrgico, eu nos meus 40 anos, acho que eu não operei mais que 10 pacientes, né? Eu não cheguei a isso. A grande maioria conseguimos resolver sem cirurgia. Tá? Mas o que fazer? Basicamente é um tratamento conservador que consiste no quê? No primeiro momento, uso do gelo. No segundo momento, para o relaxamento, para tirar o gelo, para tirar o processo inflamatório, alguns dias, uma semana, digamos assim. Depois começa com calor e, ao mesmo tempo, já fazendo exercícios de alongamento. Eu acredito que isso aí é a grande dúvida. Pois é, mas eu tenho uma lesão. Aí eu vou fazer mais alongamento, não vai lesionar mais ainda, Valdir? Não. O que acontece? Quando há uma lesão, a cicatrização vai fazer o quê? Vai fazer com que o tendão, essa parte, ela perde o que? A elasticidade. Ah, ela fica dura? Ela fica dura. Então, o que eu preciso? Com alongamento, eu tenho que dar uma certa elasticidade ao tendão,
Quando eu tiver essa elasticidade, eu posso apertar, fazer força e toda, ela não vai mais tracionar na inserção. E não vai doer. E não vai doer. Tá? Outras maneiras também, nas fases iniciais, é tu usar tipo uma cinta. Acaba bloqueando, mudando a origem dos tendões, não é que eles saem. Então, tu tenta baixar um pouquinho ou diminuir a pressão, a carga em cima nesse ponto. Então, tu usa essa cinta. Além do uso do anti-inflamatório, calor local, na fisioterapia e tudo mais. Mas o grande segredo está no alongamento, principalmente da musculatura extensora, os músculos extensores do punho. Os dois dedos que mais incomodam é o terceiro e o quarto, então. E tu vai fazer um outro exercício, alongando, faz o movimento pelos dedos, de estender os dedos, exatamente, os dedos que vão empurrar, você vai sentir dor lá. E daí, na sequência, conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tu faz com o dedo para frente e o outro puxa. Tá? Tu segura a mão aqui e teus dedos vão empurrar. Tá. Estão enxergando bem lá, tá. Né? Teus dedos empurram. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Flexiona, aumenta a dor um pouquinho, né? E volta. E faz assim 10, 15, 20 repetições durante todo dia? Todo dia. Quanto mais tu fizer, mais rapidamente tu vai recuperar. O detalhe, quando começar a fazer isso, você diz, mas vai doer mais. Vai. Então, no primeiro momento, vai acontecer isso. A dor vai aumentar. Tá? Por isso, gelo. Depois, gelo. Depois, a dor aumenta, ela vai chegar num patamar, vai ficar um pouco nisso aí, depois, gradativamente, ela vai declinando. Aqui uns dias tu está trabalhando, está fazendo as coisas, não lembra mais da dor. Agora, doutor Valdir, durante esse período que eu estou tratando, fazendo esse exercício que você falou, eu posso fazer academia, posso fazer atividade, ou o ideal é parar por um período? Olha, eu libero, por exemplo, jogador, o pessoal do pádel, do tênis. Né? Também chamado isso aqui. A musculatura. Tênis elbow, né? Dor do tenista, né? Cotovelo do tenista. Então, eu libero, que eu digo assim, ó, chega lá, porque aquece, alonga. Antes de começar o exercício. Joga teu tênis lá, na saída já bota gelo para diminuir aquela reação inflamatória, porque cada trauma que tem, o organismo vai produzir enzimas que vão lá para regenerar esses tecidos. E que quanto mais enzima for, mais a fibrose, mais rígida vai ficar essa estrutura. Então, tu precisa alongar ele. O alongamento faz a diferença. Faz a diferença. E o gelo, logo no início do trauma, ele vai ajudar a diminuir o edema, diminuir o aporte de enzimas nessa estrutura, né? Então, aos poucos, tu vai recuperando o teu cotovelo. Essa epicondilite é a famosa dor de cotovelo, Valdir? É a famosa dor de cotovelo, né? Que muitos relatam, né? Bom, mas aí reflete aqui nesse ossinho, a gente bate aqui, dói. Mas se ele está aqui em cima, como é que ele dói aqui embaixo? Não, o epicôndilo é tanto do lado externo quanto do lado interno. Ele tem os dois lados. Então, quando for do lado interno, o problema está relacionado com os tendões flexores. É mais raro, acontece. O mais frequente é esse aqui, do lado externo. Então, o tratamento também é no mesmo sentido. Durante essa fase de alongamento, de fisioterapia e mais gelo-calor, né? Tu toma um anti-inflamatório, um analgésico, se for preciso, junto, por um período, com acompanhamento médico, com acompanhamento do fisioterapeuta, que vão te orientando gradativamente conforme o estágio que você vai evoluindo. Né? Agora, doutor Valdir, muito se fala sobre infiltração no epicondélio. Para fazer a infiltração no epicondélio, o trauma tem que estar muito grave, tem que ser um trauma já consistente, ou se faz no início do problema? Assim, eu, pessoalmente, fiz muita infiltração no passado, né? Certo. Então, o que acontece? A infiltração, aquela injeção ali, basicamente, no local,
ela no primeiro momento, além de doer, né? Dói. No primeiro momento, ela te dá uma melhora, tá? Mas no segundo momento ela volta e volta muitas vezes pior. Com o dobro do volume Se de você dor. não fizer o tratamento adequado, e é o que acontece. Então, é melhor você não fazer, né? Eu associo muitas vezes, em vez de fazer essa injeção ali, faz uma injeção no músculo, na nádega, ou no braço mesmo, que basicamente é um corticoide, né? Que também ele vai para o organismo, ele vai agir lá, diminuindo o edema local, ajuda a enxugar nesse momento, mas o gelo, mais o alongamento, gradativamente você vai galgando degraus e vai, consequentemente, diminuir essa dor. Agora, é muito importante, voltando, doutor Valdir, ao alongamento, porque hoje, eu tenho falado muito sobre isso, a questão postural tem levado milhares de homens, mulheres, de jovens ao ortopedista. Né? Por exemplo, cotovelo em cima da mesa. Se eu for digitar, essa é a posição correta ou essa é a posição correta, doutor Valdir? A posição correta é a primeira. Ou seja, cotovelo em cima da mesa... Antebraço, punho e mão, né? E do digita aqui, ó. É uma coisa assim, eu sempre associo muito com a física. Quanto maior a área de contato, de pressão, né, menor vai ser a pressão, né, nessa área toda, né? Certo. Quanto menor a área de contato, maior é a pressão. Então, ou seja, quanto mais, bem mais do que está só aqui. E o que acontece? O pessoal está lá trabalhando, né? A tua musculatura, parece que não, mas ela está movimentando. As tuas fibras musculares, elas estão se mexendo, né? E muitas vezes, com apoio aqui, com o tempo, tu começa a apertar um pouco mais, ele começa a comprimir e não passa toda a transmissão corretamente e começa a doer. Então, isso pode levar a uma epicondilite, Valdir? Isso não, isso leva a uma tendinite, né? A epicondilite é uma tendinite, né? Mas é um problema que foi causado lá na inserção do tendão, né? Pode ser por uma batida que você deu no passar numa porta, alguma coisa, ou tu parafusou um monte de coisa, né? Ter fazendo algum trabalho extra a sua profissão, pode acontecer isso. Então, dá essa dor, que é uma dor, digamos assim, chata, incomoda. Quando tu vai usar a tua mão com firmeza, vai referir, e às vezes tu tem quase que largar o que você está fazendo por causa da dor, né? Agora, muitas pessoas têm mania de estralar o dedo, doutor Valdir. Essa prática pode causar alguma lesão na articulação ou no tendão? Nas mãos? Não. Isso aí você pode fazer isso quando quiser, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Existe um folclore aí dizendo que vai deformar os dedos, vai dar um reumatismo, vai perder a função da mão. Não tem nada disso. Agora, voltando ao alongamento, dona de casa, trabalhador braçal, quem trabalha com computador, fazer alongamento antes de iniciar o trabalho faz a diferença a curto, médio e longo prazo, Valdir? Faz muita diferença. Já está aprovado? Já está aprovado. Assim, ó, eu vou dar um exemplo bem simples que com certeza todo mundo tem, ou um gato, ou um cachorro na sua casa. Quando esses animais acordam, estão dormindo lá, vão acordar, o que eles fazem por primeiro? Alonga. Se alongam, se esticam todo, né? Então, nós fazemos isso? Poucos fazem. Poucos fazem e muito pouco, né? Então, isso aí. Quando for fazer uma atividade física, o teu trabalho, dependendo do que tu trabalhar, é uma atividade física. Claro. Né? No esporte, o que acontece? Os jogadores, os atletas, o que eles fazem? Fazem um aquecimento, primeiro aquece, dá uma estimulada nas fibras musculares, se movimentando. Num segundo momento, eles vão alongar. Por que isso? Para dar elasticidade para essas suas fibras. Com isso, toda a sua fibra, quando tiver que agir, quando ela for contraída, ela vai ter força para aguentar todo o estresse, a tensão, tanto na sua origem quanto na sua inserção final, né? Então,
o tendão, o músculo, nada mais é do que uma corda que está sendo puxada de um lado para o outro e funciona como uma alavanca para as nossas articulações, com mais peso, com menos peso, com mais força, com menos força. Dependendo da situação, você vai sentir mais dor ou menos dor, se já está inflamado o teu tendão, né? Pode acontecer no pé também, no tendão de Aquiles, quer dizer, dependendo do trauma, a região do grupo muscular que está sendo comprometido, a tua dor vai ser maior ou menor. Eu tenho conversado eu gosto de conversar com as pessoas, onde eu vou eu faço amizade, Valdir. Com caixas de supermercado. E tenho notado que muitas delas relatam dor no pulso. No pulso. Algumas porque os caixas colocam aqueles botões em cima. E aqui elas ficam desprovidas de um apoio. E trabalham horas por dias, semanas, meses e anos. Essa falta de repente, de uma orientação para alongamento, para começar o trabalho, ou até na hora do intervalo, que não tem cliente, elas estarem fazendo alongamento. Isso ajuda, Valdir? Ajuda e muito. Né? Mas aí tem, como você falou ali, tem um problema de ergonomia. Ergonomia também, exatamente. Elas têm problema no punho, mas também se queixam muito do cotovelo e também do ombro. Do ombro, né, porque tem alguns locais que ela tem que puxar a mercadoria, né, do cliente com a mão. Não tem uma esteira que traz quase Muitos até não ela. tem. Né? Então, tu vai ter que pegar lá o litro de leite e trazer para cá. Se tu empurrar, pode virar. Né? Então, 1 quilo, pega lá um pacote de arroz, 5 quilos. 5 quilos, quer dizer, essas coisas, esses objetos todos, eles vão, ao longo do dia, vão dar um cansaço. Nas empresas também, nas linhas de produção, tem muito o pessoal para no meio de tempos em tempos, fazer alongamento e trocam de posição. Então, mudam de funções. Para quê? Para não ficar o tempo todo repetindo num lado só, repetindo de um lado só. Isso faz a diferença, né? Isso foi a diferença. Isso foi uma grande evolução. Que é a questão de alertar sobre a importância do alongamento. Do alongamento, a presença, isso foi importante. Isso para a medicina, aquilo que nós falamos na entrada, quer dizer, lá atrás não se pensava isso. Na minha época, quando me formei. A ergonomia, então, a ergonomia ergonométrica, né? Quando começou cada vez mais as linhas de produção e a necessidade de produzir mais para poder cumprir as metas e tudo mais, então o homem começou a ser mais usado, os seus tendões e tudo mais. E a gente tem um limite. Né? Passou daquilo ali, dá problema. Somos uma máquina, toda máquina tem limitação, né, Valdir? Ele é igual um carro. A rotação chegou numa hora que foi acima, pum! Dá problema. Dá problema. Estamos conversando hoje com o Dr. Valdir Steglitch, médico ortopedista especializado em cirurgia de membros superiores. Nós temos um intervalo comercial. Depois do intervalo comercial, o Dr. Valdir vai falar um pouco sobre síndrome do túnel do carpo, que é um outro problema que afeta muitas pessoas. O que vem a ser a síndrome do túnel do carpo? Você já ouviu falar? Já? Se você não ouviu, você vai ouvir já o Dr. Valdir falar sobre esse tema. Um instante só, o programa vai um intervalinho e volta em seguida. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, levando um papo legal, descontraído, com o Dr. Valdir Steglitch, gaúcho, mas já é catarinense, já é vinense há mais de 40 anos, né, Valdir? 35. 35 anos. Dr. Valdir, que além de ser médico, também preside a Escola do Teatro Bolshoi aqui de Joinville, um trabalho muito bacana, trazendo aí importantes peças, vamos dizer assim, atos, né, Valdir, de balé para a nossa região e para o Brasil. A Escola do Teatro Bolshoi, que é uma referência aqui de Joinville para o mundo, não é verdade? E graças a um trabalho muito bem feito na época, quando governador, quando prefeito, saudoso Luiz Henrique da Silveira. O Dr. Valdir preside também a Escola do Teatro Bolshoi. Abraço aí aos alunos, aos professores, aqueles que sempre evidenciam, Dr. Valdir, a Escola do Teatro Bolshoi, que é visitada todos os dias por turistas do Brasil e do exterior. Querem conhecer um pouco da história dessa grande escola que tem como sede a Rússia. E, para quem não sabe,
A única escola fora do Brasil, aliás, fora da Rússia, do Bolshoi, é Joinville. Isso para nós é um grande orgulho. Doutor Valdir, síndrome do túnel do carpo. Essa doença, não faz muito tempo que eu ouvi falar. Eu acho que eu ouvi falar de uns 25 anos para cá. Depois que surgiu o computador, parece que aumentou casos de síndrome do túnel do carpo. É verdade? É verdade. Foi aquela na situação que no bloco anterior nós estávamos comentando, a posição, né? Então, muito aqui na ponta, acaba comprimindo o nervo que passa aqui nessa região. Né? Então, há necessidade de melhorar a zona de apoio, né? Para tirar a pressão em cima disso. O computador também envolve, né? Mas tem outras situações como problemas hormonais. Hormonais, durante a gravidez, durante a amamentação. O que acontece nesses dois períodos? Há uma retenção de líquido e tudo mais. E o que é o túnel do carpo? Então, vamos voltar um pouquinho. Né? O que eu sempre digo assim, o conhecimento, tudo começa pela base. A base qual é que é dentro da medicina? É a anatomia. Sim. Eu, como professor, o primeiro slide que eu boto quando o primeiro dia de aula com os alunos é uma frase que não é minha, que é de Fiske, que é um professor americano, diz assim: o conhecimento da anatomia e da fisiologia, como é que funcionam as estruturas, vai facilitar o seu conhecimento, a forma de tratar e diagnosticar a doença. Né? Então, para a gente saber o que é o túnel do carpo, tá? Nós temos no punho uma estrutura óssea que envolve, que é mais ou menos em forma de um U, certo? E por cima dessa estrutura óssea, né, nós temos um ligamento que acaba cobrindo. Então, e no meio desse canal que passa nessa região, onde é que temos os músculos dessa musculatura, que é a tenar e da hipotenar, passam os 9 tendões, um para o polegar, e cada um dos nossos dedos tem 2 tendões, né? Um que vai até a ponta do dedo e outra que vai até a base da falange média. 2 tendões? 2 tendões. Eu achei que era um único. Não, 2 tendões. Passa aqui e junto a esse pequeno canal passa o nervo mediano, bem superficial. Que esse é o maior. Que esse é o maior. Né? Então, e ele que dá a sensibilidade para a mão. Ao calor, ao frio. Ao frio e tudo mais. Então, o que acaba acontecendo? No passado, o pessoal trabalhando nas empresas tinha que bater alguma coisa ou a britadeira, então vai fazendo vibrações, quer dizer, tem uma parte ergonômica relacionada com o trabalho, né? Uma doença ortopédica relacionada ao trabalho. E tem a parte hormonal, né? E tem a parte até fisiológica da estrutura do organismo. Tem algumas pessoas que têm o espaço menor e que forçam muito e acaba dando um problema maior. Um jogador de vôlei que bate demais, em vez de bater na palma da mão, que acaba batendo aqui, acaba tendo problema. Ou o trauma direto, uma queda com uma fratura do punho, do rádio distal, pode comprimir o nervo e o paciente vai referir formigamento, não nesse primeiro momento, mas no segundo momento, pelo sangramento, pelo hematoma aqui. Por quê? Vai comprimir esta área ali. Então, síndrome do carpo é uma estrutura, um túnel, onde vai passar o nervo que dá sensibilidade para a palma da mão, que é o nervo mediano, e nada mais é que uma compressão do nervo mediano e com as suas características. É a parestesia, a dormência. Essa dormência pode ser tanto noturna, principalmente noturna, uma perda de força, uma perda do tato. A pessoa pega alguma coisa e cai da mão? Cai da mão. Eu estava segurando um copo, caiu e quebrou. A pergunta que eu normalmente faço: a senhora tem quebrado muita louça em casa? Doutor, eu comecei a quebrar louça. É prato, é copo, e caem as coisas. Não aconteceu ainda porque eu estou sentindo que vai acontecer e eu seguro. Ou vai pegar uma estrutura mais delicada, um brinco, para a tarraxinha do brinco, tu vai perder o tato. Pegar agulha, não tem dificuldade em pegar agulha. Então, a sensibilidade fica alterada. Começa devagarinho e vai aumentando. E vai progredindo. Isso aí pode levar anos, né, evoluindo. E muitas vezes, né, quando diagnosticado, existe, além da parte clínica, a parte de exames complementares.
e quando tem a indicação cirúrgica, quando for operado e com a indicação correta, o paciente volta no dia seguinte. Por que eu não operei antes? Como eu me arrependo de não ter tratado há mais tempo isso aí? Agora, doutor Valdir, punho aberto é a mesma coisa que a síndrome do túnel do carpo? Porque eu já vi falar, né? Eu abri o meu punho, eu não sei o que é isso, punho aberto. É a síndrome do túnel do carpo ou não? Não. É coisa diferente. É coisa diferente, né? O punho aberto, como é falado, seria uma tendinite dos tendões flexores da mão aqui, né? Então, que vão limitar, às vezes, tem dor para pegar algum objeto, ou vai fazer academia, vai pegar um peso, sente dor. Então, acaba levando isso aí. Na academia também, ou pegando algum objeto que o peso. Né? A maneira, pega exatamente em cima, ele pode comprimir o nervo mediano ali e causar uma tendinite. Isso repetidamente. O cara está na academia todo dia e vai usando uma parte que não é ideal para levantar o peso e isso vai causar uma lesão. E essa lesão pode se tornar definitiva, Valdir? Tem que tirar a causa. Por isso, o médico, o especialista, vai conversar com o paciente, vai fazer a anamnese, né? Vai entender o que está acontecendo, vai relacionar com a idade, com a profissão, atividade física, se tem história de trauma, se pode tentar relacionar também com diabetes, né? Ou a tireoide, um problema de tireoide, que também pode causar esse tipo de problema. Esse tipo de problema, a síndrome do túnel do carpo, é mais comum em mulheres do que em homens, Valdir? É mais comum em mulheres. Por quê? Né? Porque a mulher, ela tem, entre outras coisas, a dupla jornada, ela tem alterações hormonais durante a gravidez, durante a amamentação, né? O uso de anticoncepcional e depois na menopausa. Então, há uma grande mudança na mulher e isso aí faz com que essas alterações hormonais retêm líquido, faz um edema ao redor do tendão e causa a compressão do nervo e o nervo sendo esmagado vai dar esse formigamento, essa dormência e levando ao túnel do carpo. Quando a mulher começa a sentir já um formigamento pequeno nas duas mãos, e acontece nas duas mãos, né, Valdir? Ela já tem que procurar um aconselhamento para tentar evitar que o mal se propague, para que chegue numa cirurgia. Isso dá para segurar e evitar que a coisa piore, não? Dá. Dá para evitar. Por isso veio aquela situação que eu falei voltando lá atrás. Então, você tem que fazer uma boa anamnese, entender qual é a função desse paciente, quais são, o que ela está usando o anticoncepcional, por exemplo, ou teve uma gravidez recente, ou parou de amamentar, ou está amamentando, né? Então, durante a gravidez mesmo, é frequente acontecer, aí tu vai fazer um tratamento conservador. Entre outras coisas, usar uma tala de apoio, né? Para poder, porque o que acontece? No instante que tu flexiona, quando tu vai dormir, por que piora à noite? Quando tu for dormir, há uma flexão do punho. E esse espaço, né, que o nervo está, vai ficar mais restrito. Então ele vai dobrar, como se dobrasse. Vai comprimir mais. Então tu bota um aparelho, uma tala, para fazer com que o seu punho fique em extensão, né? Então tu fica uma posição mais estendida. E isso acaba facilitando, aliviando a dor. Muitas vezes já está tão adiantado que não resolve, né? Então, são outras situações que vão evoluir até uma cirurgia. Como é que tu vai ter certeza disso? Através de exames complementares. Tu tem uma hipótese diagnóstica e tu vai fazer teu exame complementar, depois da anamnese e do exame físico. Eu acho que é um túnel do carpo. Então, como é que tu vai comprovar isso aí? Através de uma eletroneuromiografia, que é um exame de choquinho, Sim. que é muito chato de fazer, né? Mas é essencial. Mas é essencial. Ou mais moderno que a gente está fazendo, que é o ultrassom. Inclusive, esse foi um trabalho meu de mestrado, né? Quando eu fiz mestrado para poder mostrar que realmente, através de um exame menos invasivo, tu consegue ter o diagnóstico. Pode fazer com uma ressonância, só que o custo é muito caro. É muito alto. Então, vamos usar um instrumento mais
adequado, além da parte clínica, que é muito importante, o exame físico, que é a mãe de toda a situação, para você chegar junto com o conhecimento anatômico ao diagnóstico. Agora, doutor Valdir, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é a recuperação. Melhor a recuperação. Já está comprovado, né? Comprovado. A prevenção. A prevenção. A mulher que tem esses sintomas, como você falou, e pode chegar a doer na região debaixo a dor irradia aqui no começo, Valdir? Irradia aqui e pode irradiar uma queimação, né? E pode vir até o ombro. Então, ela pode... Antigamente se chamava isso de síndrome ombro-mão. Né? Ombro-mão. Saía da mão e até o ombro. Óbvio que nesse momento também tu tem que fazer o diagnóstico diferencial de um problema da coluna cervical. Também pode. Porque o nervo sai lá da coluna cervical, do plexo braquial. Então, vocês podem ver, então, muitas coisas estão relacionadas. Então, nada melhor... Não é uma coisa muito simples de se fazer um diagnóstico, de ser uma coisa bem para você acertar. Generalizada. Exatamente, fazer o diagnóstico correto, tem que fazer uma boa anamnese, tem que entender o que esse paciente está fazendo. É aquela coisa de conversar com o paciente, a humanização. Quer dizer, nós falamos uma coisa lá no início e estamos voltando aqui de novo. A humanização na questão da saúde. Da saúde. Isso faz a diferença. E é importante a mulher, quando tem, por exemplo, um sintoma de um problema como esse que o Dr. Valdir falou, que incomoda, porque a mulher, ela usa muito as mãos, né? Ela vai limpar um armário, ela vai lavar a louça, ela vai varrer a casa. As mãos estão sempre né? Faz parte, não tem como. Vai lavar roupa, por exemplo, Valdir. Ela pega uma roupa, ela fica esfrega, e ela vai ter compressão, vai doer. Vai passar ferro. Isso. O ferro vai compressão. Então, o alongamento faz a diferença. Voltando ao alongamento. Vai passar roupa, dá uma alongadinha. Não faz mal, né, Valdir? Não faz mal. Só ajuda. Só ajuda. Você falou, para encerrar, Valdir, diabetes. O diabético tem que ter uma certa atenção com relação a isso? Tem que ter, porque o diabetes, entre outras complicações, ele causa também uma neurite diabética. Então, às vezes, tu faz o diagnóstico do carpo, você opera e não desaparece. Então, por isso, tu tem que saber bem se está relacionado com o problema do diabetes ou é o túnel do carpo. Pode ser as duas coisas. Então, tu melhora com a realização da cirurgia ou com o uso da tala, mas não vai curar o problema. O problema tem que tratar o diabetes. Então, aí é uma outra conversa que entra os endocrinologistas. Ou seja, manter o nível da glicose no sangue num nível desejado para não dar uma neurite, que pode levar a uma síndrome do túnel do carpo. Então, é uma associação de fatores que acaba ocasionando essa lesão, que às vezes dá dor de cabeça para o médico, porque o paciente não segue a orientação direitinha, e mais dor de cabeça para o paciente. Para o paciente, exatamente. Então, quando as duas partes chegam a um acordo, o resultado é o melhor possível. Muito melhor. É a confiança do paciente, do seu médico, e aquilo, a medicina se especializou tanto e está voltando um pouco. Nós temos que ter o conhecimento geral. Generalizado. Eu, como especialista de uma área, mas eu tenho que saber um pouquinho de cada coisa, pelo menos o básico, para poder entender por que aconteceu isso. Dá uma satisfação adequada ao paciente. Exatamente. Doutor Valdir Steglich, obrigado pela sua presença, foi muito bom conversar com o amigo e fica o convite para uma outra oportunidade. Muito obrigado pelo convite e estamos à disposição, se precisar, né? Conversarmos sobre medicina, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Se falar sobre o Bolshoi, que é outra coisa que eu gosto muito. Logo nós vamos falar sobre a escola do Bolshoi também, que é muito importante. Obrigado, Valdir. Muito obrigado. Grande abraço, saúde para o amigo e até breve. Até breve. Ficamos por aqui com mais este programa, desejando a todos uma ótima semana e um recadinho. Procure fazer a coisa certa, em todos os sentidos. Erre menos para viver mais. Diria um poeta, o certo é fazer o certo. Faça a sua parte para um mundo melhor. Um grande abraço, semana que vem eu volto. Até lá. Tchau.